Damos as boas-vindas a todos os irmãos, irmãs, e nesta noite se faz presente para juntos celebrarmos mais uma vez 47 anos de existência da nossa igreja. Damos as boas-vindas a todos e pedimos para que, com alegria, com entusiasmo, possamos estar louvando, agradecendo, bendizendo ao nosso Deus. Perdi os óculos e por isso não estou conseguindo chegar ao colo sequer, então eu dirigi um grupo pedindo ao presbítero Davi, vice-presidente do conselho, para que faça esse ato nesse momento. Mas a oração, no meu caso, não depende também apenas de estar lendo e dirigindo e sim participando com o culto a Deus. Eu convido a igreja a se colocar em pé para que continuar esse estudo de louvor, adoração, graças por mais um ano de existência da nossa igreja, possamos fazer a leitura. Graça e paz de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu pasto e ovelhas da sua mão. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nele. Permanecer em pé, eu quero pedir ao nosso irmão, o presbítero Genésio, que está conosco nessa noite, que faça coração de adoração. Oremos. Meu Deus, Pai amor, nós te agradecemos, Pai, por podermos estar na sua casa e recebe esse culto, Pai. Nós viemos aqui, ó Deus, a fim de adorar o seu nome. Por isso, nós pedimos que seja de todos que estão presentes, Pai, os irmãos, abençoe a vida de cada um, abençoe a vida do pregador da noite, todos que estão aqui, abençoe todos os que vão dar esse culto, Pai. Os hinos que serão entoados, as orações, a leitura do aniversário, Pai. E faça com que nós possamos sair daqui, cheios da sua graça. E por isso nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor. Amém. 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 Continuando em pé, nós estaremos no 4 do Cantar em Todos os Povos.
participação do quarteto. Mas, ます。 os componentes, a ação do quarteto, os componentes, a ação do quarteto, 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 a ação do quarteto
convidar a igreja que se coloque em pé, para que de maneira responsiva possamos fazer a leitura do Salmo 119, do verso 33 a 40. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Para o entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me compraste. Inclina meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a verdade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma o teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio, e temo, porque os teus juízos são bons. Eles que têm ensuciado pelos teus desejos, vivifica-me com tua justiça. Cantemos o hino 45. Aleluia.
Senhor Deus, responde-nos quando pedimos a tua ajuda. Confiantes nas misericórdias de Deus, confessemos nosso pecado. É nessa perspectiva, com esse espírito de contrição, confessando a Deus nossas omissões, nossas mazelas, enfim, o pecado que diariamente cometemos, nós temos alguns instantes de oração silenciosa, interrompendo esse momento. Eu quero pedir a nossa irmã presbítera Verli, e dirija a Deus uma oração de confissão. Oremos. Ó Deus, o teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Pelos méritos de Cristo Jesus, nossos pecados nos são perdoados. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez nós teremos a participação do quarteto.
Vamos ficar em pé, vamos louvar todos ao nome do Senhor. Antes de nós iniciarmos esse momento de louvor, queria que você desse um abraço no irmão que está do seu lado, deseja a ele a paz do Senhor, abençoe a vida dele, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor.
Chamo as crianças para que possamos orar com elas. Vamos orar com as nossas crianças que Deus tem colocado na vida da igreja, para que elas cresçam aqui, para que elas aprendam aqui, para que elas possam aqui desenvolver-se física e espiritualmente. Oremos. Pai, nós louvamos o teu santo nome pela vida das nossas crianças. Agradecemos a Deus porque o Senhor tem dado essas crianças para serem trabalhadas, a Deus, por nós. Grande é a nossa responsabilidade, portanto, que o Senhor tem nos dado. Mas nós louvamos porque o Senhor confiou a cada um de nós, como pais dessas crianças, a estarmos, a Deus, cuidando delas. E consagramos, a Deus, as vidas das tuas crianças para o teu trabalho. Toma, a Deus, em tuas mãos, dá-lhe saúde, dá-lhe entendimento, crescimento físico, crescimento emocional, crescimento espiritual. Abençoa, portanto, a vida de cada uma delas, para que elas possam desempenhar as suas atividades, ser um canal de bênção no meio do teu povo. Louvamos-te, agradecemos-te, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Uma mensagem, vou voltar para seus pais. Está conosco hoje o reverendo Fábio, que é conhecido da igreja, conhecido da região. O fato é que ele preside o nosso presbitério neste ano. É com alegria que nós o recebemos, é com alegria que nós passamos a ele a palavra nesse instante, para que ele possa meditar e falar ao nosso coração aquilo que Deus tem preparado para nós nesta noite. Bem-vindo, reverendo, e sinta-se em casa. Graça e a paz, Senhor Jesus. Amém. É bom estar aqui, né? De volta. Nós estivemos aqui no ano passado, no Dia das Crianças, não foi isso? E eu lembro até a palavra, né? Que nós falamos sobre o bicho-papão. Lembra isso?
lá em Avaré, a segunda de Avaré, com um pessoal tão querido, tão abençoado. Ontem estive lá em Caieiras, hoje estou aqui em nome de Jesus. Inclusive ontem os presbíteros lá de Cajamar, os presbíteros lá de Cajamar foram ver o pastor deles lá em Caieiras, porque faz tempo o pastor deles não vai na igreja lá, né, de Cajamar. Mas glória a Deus, né? Deus me dá esse privilégio. E hoje eu fiquei tão feliz de ver o quarteto cantando e me lembrou da minha infância. Engraçado isso, né? Não sei se as pessoas conhecem, mas meu avô é bem conhecido aqui na região, o presbítero Anacleto Ribeiro e a sua esposa, a Gabriela Ribeiro também. Aliás, a família do meu pai é bem conhecida. E quando a gente estava lá em Avaré, eles são muito musicais, e eles cantavam muito na beira da mesa. A mesa tinha 14 cadeiras. Meu avô tinha essa ideia, né, de que todo mundo estivesse ali na mesa. Aliás, a televisão lá não existia, né? A gente gostava de conversar e de cantar. E eles cantavam cânticos dessa forma, cada um com a sua voz. Às vezes se parava para falar, ou está errado aqui, ou está errado ali. E eu criança via aquelas coisas, é tão maravilhoso isso. Lembrar de momentos tão felizes quando estamos com a família da gente. É tão bom a gente estar com a família da gente. Até me lembrou de uma música que eu gostava muito de cantar, e faz parte da alegria da minha família, que meu avô e minha avó faleceram. Estão lá na glória do Senhor, estão lá. Em nome de Jesus, um dia estaremos lá, né? Eu abraçarei eles novamente, em nome de Jesus. Eles cantavam um cântico, não sei se os irmãos conhecem, mas eu não sou cantor de vocês, mas era assim: já fiz muitas viagens com Cristo Jesus, a morte escolherei, pelas sombras da cruz, e a minha alma cruz, na cidade de Jerusalém, eu irei para os céus, encontrar-me com Deus, e viagem feliz eu farei, pelas sombras da cruz, e a minha alma conduz, na cidade de Jerusalém. É tão bonita essa música para mim, vocês não têm noção de como é bom lembrar daqueles momentos. Meu avô, ele perdeu a memória e ele não esqueceu esse cântico. E ele, sem memória, cantava o cântico e fazia o baixo, viu, irmão? O irmão aqui, que é o nosso maestro, né? Ele fazia o baixo. É uma bênção eu lembrar que Deus tem abençoado tanto a vida da gente. Às vezes a gente se esquece das bênçãos que Deus dá sobre a nossa vida. De momentos maravilhosos que muitas vezes não voltam mais. De momentos preciosos. Eu tenho certeza, irmão e irmã, que em 47 anos de vida, quantos momentos preciosos aí teria de Aparecida que Aparecida não passou? Quantos momentos preciosos, quantos pastores passaram por aqui? Eu tenho certeza que você tem recordação de cada um, da chegada dos novos membros. Você que com certeza está aqui há mais de 20, 30, às vezes 40, talvez tenha feito parte lá daquele dia em que a igreja foi instaurada neste lugar. Tenha certeza das bênçãos que Deus colocou sobre a vida desta igreja. O Espírito Santo habita neste lugar, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu trouxe uma breve mensagem, nada que 2h30 não termina. Em nome de Deus, trouxe aqui meu notebook. São 2 papéis arrancados, viu, irmãos? Que a ecologia não perdoa. Mas é assim que eu tenho me colocado diante das pregações. Abra sua Bíblia lá no Evangelho segundo São Lucas. Nós vamos ler o capítulo 22, versículos 24 até o versículo de número 30. Evangelho de Lucas. Capítulo 22, os versículos 24
até o versículo de número 30. Todos acharam? Amém? Glória a Deus, né? Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 22, do 24 ao 30. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridades são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem dirige seja como que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Glória a Deus, palavras do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela leitura da Tua palavra, Pai, pela iluminação do Teu Santo Espírito em nosso coração, ó Deus, e nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que jogue a semente em nosso coração para que ela venha crescer, brotar e dar frutos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, colocamos nossa vida à Tua disposição para ouvir aquilo que vem do Teu Santo Trono, ó Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém. Os irmãos e as irmãs podem assentar. É bom estar aqui, né? É bom louvar a Deus, mas eu gostaria de hoje falar de uma coisa para vocês que se chama Sociedade Anônima. SA. Muita gente conhece as SAs, Sociedade Anônima. É interessante que tem muitas pessoas aqui que têm, algumas pessoas aqui têm escritório, né, de contabilidade, deve saber bem, né, o que significa juridicamente, né, a palavra SA ou Sociedade Anônima, mas eu quero trazer para a ideia cristã de sociedade anônima. Mas primeiro eu preciso fazer um passeio pela história da sociedade, da comunidade, do ser humano. O ser humano, e isso está muito junto com a sociedade da Babilônia, lá nos primórdios, em torno dos rios Tigre e Eufrates. Eles começaram a se agrupar ali em torno daquilo que era chamado de cinturão verde, ou um lugar onde tinha fertilidade para plantar, para colher, para poder desenvolver. Ali também havia proximidade familiar, as famílias se agrupavam. Aliás, os pais, as mães gostam, né, de tratar bem os filhos. Eu gosto daquelas frases dos pais que dizem assim, né? Eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive oportunidade. Eu quero trazer algo melhor para eles daquilo que eu não vivi. E quantas vezes os pais têm lutado pela vida dos seus filhos, e as famílias lá no primórdio começou a se agrupar ali em torno dos rios Tigre e Eufrates, um rio caudaloso, um rio com uma água muito turva, né? Por isso ali era um chamado de povo caldeu. E aquele povo começou a crescer, as cidades começaram a crescer, e ali eles criaram coisas que eram fora do perfil daquela época, coisas chamadas zigurates, que eram torres que faziam com que as pessoas entendessem que a partir dali criava-se uma nova sociedade, ou uma nova civilização, ou uma nova forma de viver, um código novo, que falava para eles como eles deveriam entender-se socialmente, como seria repartida a terra, como seria tratada a terra, quem estaria ali governando, prefeitando. E às vezes a gente acha que isso é uma coisa que veio do republicanismo ou do capitalismo. Às vezes a gente se esquece dos primórdios, de civilizações que eram muito evoluídas para a sua época. Uma delas era a Babilônia, e não é por acaso que a Babilônia se transformou numa grande metrópole. E depois, conquistando as cidades vizinhas, passou a ser um grande império. O império pelo rei que a igreja tem tanto medo, né? E fala tão mal, Nabucodonosor.
Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei, ou o imperador de um império que era evoluído para a sua época. Evoluído porque sabia coisas novas da ciência, coisas novas da vida em torno dos rios. O fato é que aquela comunidade procurava o bem-estar. O ser humano, aliás, procura o bem-estar porque é um ser sociável. O ser humano, ele é um ser que não consegue viver sozinho. E difere os seres humanos dos animais, por exemplo. Eu me lembro da escola, lá de teologia, o reverendo Leontino falando a diferença entre o ser humano e as galinhas. Ele falava que lá onde ele morava, você lembra bem do Leontino? Ele falava que ele morava num lugar e de manhã, às 5 horas da manhã, ele tinha que abrir a porta do chiqueiro das galinhas, né, do lugar das galinhas, e as galinhas saíam sem perguntar nada. Ele abria e elas saíam. Aí quando dava 5 horas da tarde, 5h30, ia lá, abria de novo a portinha, elas entravam. Nunca perguntaram nada por que elas tinham que sair. Elas não perguntavam por que elas tinham que entrar. Nunca, diz o reverendo Leontino, né? Nunca ouviu falar que eles fizeram ali uma reunião para discutir por que entramos e saímos naquela hora, para saber se aquilo estava certo. A tirania daquele que abria e fechava a porta. Eles não faziam uma reunião social, não tinham uma comunidade de base, eles não criavam partidos políticos, eles não queriam votar em quem abria ou quem ia fechar aquele galinheiro. Os seres humanos não são assim. Os seres humanos, pela sua capacidade de raciocínio, é uma capacidade que faz com que ele não consiga viver só. Por isso ele faz associações, ou ele faz comunidades, ou ele cria comunidades, ele cria uma forma de estar perto. É por isso que você tem uma família, é por isso que nós adoramos, ou amamos tanto, não a palavra adorar, porque às vezes é mal interpretado, mas amamos tanto nossa família. É por isso que amamos tanto aqueles que nos rodeiam, por causa deste vínculo. É a busca pelo afeto, é a vida plena, alicerçada num bem-estar social. Quem tem família está feliz. Aliás, é a primeira coisa que Deus fez na face da terra: criar a família, para que as pessoas pudessem saber se relacionar. A nossa importância em tudo isso que eu tenho que falar para você está em coisa muito pequena. Nós somos importantes para os outros porque nós somos seres sociáveis, e os outros são importantes para nós porque nós somos seres sociáveis. O nosso sentido, a nossa importância é o comunitário, é o social, o existir como ser humano pleno, estar no lidar com o seu próximo, em fazer associações, em viver em um lugar. Nós precisamos uns dos outros. Às vezes você vem à igreja e não tem noção disso, de que você precisa do irmão que está sentado ao teu lado. Aliás, lembrando da liturgia presbiteriana reformada, por que é que as igrejas presbiterianas não colocam cadeiras individuais em seus lugares para cultuar a Deus? Ah, este banco duro, não dá para sentar direito. Às vezes o pastor passa lá 5 horas pregando, a gente começa a sentir dor nas costas e tudo mais. O fato é que tem um sentido litúrgico para o banco. Você não está sozinho neste lugar. Aqui você não está individualmente. Nós somos uma igreja unida como comunidade criada por Deus. É por isso que a pessoa que está ao teu lado, ela faz parte de um todo, de uma igreja una, santa e sem mácula. É esta a igreja que precisa estar junta, ataviada para o dia em que Jesus nos buscar. A importância, então, em tudo isso é o anonimato. Não importa quem está do teu lado, o que importa é que está do teu lado. Às vezes você não conhece a vida da pessoa que está ao teu lado, não sabe de onde ela veio, não sabe o que a fez chegar a este lugar. A igreja aqui em Vila Aparecida, talvez tantas pessoas passaram por aqui, tantas outras, eu tenho certeza que vocês vão falar, que são líderes em outras igrejas, ou criaram outras igrejas. Tanto, aqui é um celeiro, aliás, as igrejas presbiterianas gostam de falar isso, né? Nós somos um celeiro, não é isso? Mas é importante que a gente entenda que essas pessoas estiveram ou estão aqui do nosso lado, não importa quem elas sejam, não importa qual o cargo que elas têm, o que importa
sociedade anônima. Nós somos uma sociedade anônima. Mas como assim? O que tem a ver sociedade anônima com o texto que nós lemos, em que haviam algumas coisas muito tristes que estavam acontecendo em torno da mesa da Santa Ceia? Coisas que aconteceram em torno da mesa da Santa Ceia. Uma comunidade que estava sentada em torno da mesa da Santa Ceia. Discussões humanas. Nós gostamos de discutir. Nós gostamos de discutir porque nós queremos aconselhar o tempo inteiro. Eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, que o seu conselho parte do princípio da tua vida. São experiências que você teve. Isso não necessariamente significa que dará certo para o outro. Mas nós gostamos de aconselhar. Mas para aconselhar, nós queremos denunciar os erros dos outros. Você está errado nisso? Você está errado naquilo? Você precisava caminhar desse jeito? Você precisava se vestir daquela forma? Você precisava abrir o teu coração para isso? Você isso, você aquilo, por quê? Porque o certo, e aí vem o conselho, né? O conselho é uma forma de nós olharmos para trás de uma forma bem bonita para o que aconteceu de bom na nossa vida, e nós achamos que acontecerá do mesmo jeito com a pessoa que está ao nosso lado. Mas o fato é que nós não conhecemos a pessoa que está do nosso lado. O termo filosófico conhecer é muito abrangente. Conhecer é você poder ou ter a autoridade de mudar alguma coisa. Eu quero perguntar para os irmãos: nós temos autoridade de mudar alguém? E para mudar alguma coisa nós precisamos conhecer a essência. E para conhecer a essência nós precisamos criar. Só pode mudar aquele que cria. Quem cria o banco sabe como foram retiradas as madeiras, cada pino, cada prego, a forma que foram cortadas as tábuas, a forma e o tamanho. Só o Criador pode mudar aquela cadeia, aquela carteira ou aquele banco. É só Deus, que é nosso Criador, que pode nos mudar. Mas nós achamos que temos o direito de mudar o nosso irmão. Nós temos o direito, e aí nós começamos a discutir, nós queremos aconselhar, nós criamos situações desconfortáveis. É desconfortável. E quantas vezes nós nos sofremos por causa das nossas palavras? Jesus havia acabado de distribuir a ceia. Se vocês verem em Lucas 22, o 19 a 21 diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Irmãos, eles estavam recebendo a ceia das mãos de Jesus Cristo. Quem não gostaria de ter este privilégio? Pela fé e pela coroa real do Salvador e a sua presença, todas as vezes que temos Santa Ceia, Cristo está aqui entregando a ceia para cada um de nós. Mas eles, além da fé, estavam tendo a visão privilegiada de Jesus Cristo ali com eles à mesa. Eles estavam ali recebendo aquilo que nós lembramos uma vez por mês, mesmo que a Bíblia, irmãos, diga que todas as vezes que se reunires. A Bíblia diz: devemos cear todas as vezes que nos reunirmos. Às vezes a gente se esquece dessas frases, e nós queremos fazer a Santa Ceia uma vez por mês, para auxiliar pessoas que não gostam de ir à igreja, e aí no dia da Santa Ceia vai. Não é verdade? Aí então as igrejas, os conselhos lutam, trabalham tanto, né? Falam assim: vamos fazer a Santa Ceia uma vez por mês, para ajudar aquelas pessoas a não saírem da igreja, porque eles já não vêm 3, 4 domingos, pelo menos dia da Santa Ceia. Força para eles, não é? Mas a palavra de Deus não diz isso. Todas as vezes que se reuniram. E aí Jesus parte o pão. Era uma parte daquele caminho vincado maravilhoso, aquele momento especial. Jesus estava ali entregando a ceia. E neste mesmo momento, Jesus anuncia um traidor: mas no meio de vocês tem alguém que vai distrair. E a dele. Mas o Filho do Homem
Se vocês forem ver, o versículo de número 22 do mesmo capítulo diz assim: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. O fato de Jesus anunciar o traidor não era pelo traidor, mas pelo fato de Cristo ser o Filho do Homem, uma palavra apocalíptica. Muitas vezes a gente associa apocalíptico às questões do futuro. Apocalíptica não são questões do futuro, são fatos do qual nos faz ver que há iminência da presença de Deus e da vitória dele a qualquer momento. E uma das frases usadas no apocalipsismo, inclusive o livro de Daniel é apocalíptico, uma das frases é o Filho do Homem. Aquele que é ungido é chamado de o Filho do Homem. E Jesus estava dizendo e se declarando: ele é o Filho do Homem. O fim da tirania do mal estava próxima. Jesus estava ali para morrer e para ressuscitar em favor de cada um de nós. Cristo declara-se o Filho do Homem, mas os apóstolos esqueceram da ideia de Filho do Homem, esqueceram, inclusive a palavra de Deus diz que o povo sofre por falta de conhecimento, né? E começou a discutir a respeito: quem é que vai me trair? Quem é que vai trair Jesus? Às vezes a gente discute isso na igreja, né? Quem é que está traindo? Quem é que está errado? Quem é que não está trilhando o caminho do jeito certo? E aí a gente começa a avaliar as atitudes das pessoas. E nós caímos em um erro lógico que nos leva às discussões. O nosso erro lógico, ele faz o seguinte: eu não consigo falar exatamente para quem eu quero falar, então eu começo a tirar aquelas pessoas que não podem. Então eu começo a avaliar de cima: quem é maior? Quem é melhor? Quem é mais importante? A palavra é: quem é maior? E é o segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos. Quero criar uma síndrome. Eu vou criar aqui, irmãos, uma síndrome. A síndrome do cacique. Eu quero criar a síndrome, a ideia de síndrome do cacique. Para acharmos o ruim, partimos do bom. Raciocínio lógico. Me coloque fora disso. Eu tenho certeza que muita gente lá na mesa, lá da ceia, lá, falou assim: me coloca fora, eu não tenho nada a ver com isso, não vai ser eu que vou trair, não. Eu não estou fazendo nada de errado, eu estou seguindo Jesus, eu estou isso, eu estou aquilo. Com certeza cada um dos 12 falaram. Aliás, não eram só 12 pessoas que estavam lá, era em média 30, com os 12 apóstolos. Não é verdade? Às vezes a gente deixa de ir na escola dominical, irmãos, e a gente não aprende que naquele dia Jesus não entregou a ceia só para 12 pessoas, não. Jesus entregou a ceia para as 12, para os discípulos, para aqueles que estavam lá o ajudando, a sua mãe, as auxiliadoras, os filhos de todo mundo estavam lá. Jesus entregou a ceia para todo mundo. Era uma média de 30 a 35 pessoas. Mas nós começamos a lutar em favor próprio na hora da discussão. Eu isso, eu aquilo, porque eu aquilo outro. E aí nós começamos a fazer uma associação mundana. Nós achamos alguém que está do nosso lado, abraçamos e começamos a criticar um terceiro. Análise terciária negativa. Uma parte da síndrome do cacique. Uma análise terciária do cacique é fazer panelinhas. Dentro da igreja, nós lutamos contra as panelinhas, né? Pessoas que se associam. E se associam para quê? Às vezes para ficar ajudando outros, para ficar atormentando a vida dos outros, para ficar perseguindo as pessoas. Eu me lembro sempre daquela frase que Jesus diz assim: amai os teus inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, né? Esse texto, ele não fala duas coisas iguais. Aqueles que te perseguem, você sabe quem são, não é? É para você orar por eles. Os seus inimigos são aqueles do qual você persegue. São aquelas pessoas do qual você não gosta do jeito deles. É para você amar essas pessoas que vocês não gostam da linha de raciocínio deles, você não gosta do jeito deles louvarem a Deus, vocês não gostam do jeito deles estarem na igreja, vocês não gostam disso, de aquilo e de aquilo outro, vocês vivem criticando. Ou nós, né? Podemos enquadrar nessa história. Então, amar o meu inimigo é amar aquela pessoa do qual
Ele não concorda muito comigo, não. E isso é bom não concordar comigo, porque faz eu avaliar o que eu tenho dentro do meu coração. Faz eu mudar. Mas às vezes a gente não gosta de lembrar que nós perseguimos pessoas. Mas nós fazemos análise terciária negativa. Nós começamos a fazer associações para falar de terceiros. Sistema tribal conservador. Como distinguir um chefe indígena? Se você for numa tribo indígena, aliás, no Brasil hoje, há 47 anos atrás, quando a igreja aqui de Vila Aparecida foi criada, com certeza tinha mais tribos indígenas aqui no Brasil, né? Tinha mais. Hoje tem poucas tribos. Aqui em São Paulo tem uma que fica ali perto de um lugar que a gente chama de Pico do Jaraguá. Eu não sei se vocês conhecem, mas ali tem uma tribo indígena. É claro que não conserva lá todas as suas tradições do passado, porque está aqui no meio da cidade grande, mas eu quero que você passe a pensar como distinguir um chefe indígena. Aliás, chefe, uma palavra que nós gostamos muito de usar. O alicerce social tribal, ele está em torno de um chefe, de alguém que manda, de alguém que se acha melhor do que as outras pessoas, ou que foi colocada por aquela sociedade para estar acima das outras pessoas e delimitar a estas pessoas o que é certo e o que é errado. Este é o chefe, ou aquilo que nós chamamos de cacique. O cacique manda, o cacique sabe o que é certo e errado, o cacique pega no pé das pessoas, o cacique é que delimita. O problema, irmãos, que o cacique muitas vezes é pajé também. E o pajé é religioso, o cacique é político. E aí o cacique começa a usar a religião para falar que ele tem o direito de ser líder dos outros. E quantas vezes, irmãos, esse sistema tribal tem entrado nas igrejas? Pessoas que usam a religião para dominarem a vida das outras pessoas. Uma religião que está do lado de fora e não dentro do coração. Uma religião no qual existem pessoas maiores e melhores, pessoas mais importantes, mais crentes, porque nós queremos avaliar as pessoas, nós queremos ver quem é melhor, quem é maior, para que nós possamos colocar de lado aqueles que, entre aspas, não prestam no cristianismo. Aí, no texto, vem uma coisa chamada ebenerismo ou egenerismo. Político, religioso. Jesus diz assim, lá no capítulo 22, versículo 26, ele diz assim: pelo contrário, o maior seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Mas antes, Jesus dá uma cutucada nas pessoas, para que as pessoas pudessem abrir os seus olhos. Pessoal, o rei dos povos dominam sobre eles, e aqueles que exercem autoridade são chamados benfeitores. Presta atenção no sistema tribal que o mundo vive, no sistema mundano que o mundo vive, aonde algumas pessoas são vistas como melhores do que as outras. Tem um político aqui no Brasil que gosta de falar assim: foi eu que fiz. Quem fez aquele posto de saúde foi eu. Aquela avenida foi eu. Quem é que fez essa igreja? Foi eu. Tem gente assim na igreja, não tem? Se acham donos da igreja porque estiveram lá, por exemplo, no dia em que ela foi instaurada. Foi eu que fiz. É como se a igreja fosse dele, ou aquilo trouxesse algum status para a pessoa. O ebenerismo ou egenerismo, que vem da filosofia grega, dita a regra do qual o líder sempre é mais importante do que as outras pessoas. Eu quero que você pense, quando a igreja se junta para fazer com que alimentos não perecíveis venham aqui na frente e cheguem àqueles que precisam. Quem fez? Quem fez foi o líder que criou a história, criou a situação, mandou uma carta para o conselho aprovou, e aí o conselho devolveu para ele falando assim: crie uma estratégia para que a igreja traga alimentos, e aí um dia a igreja traz alimentos, esse mesmo líder vem aqui e fala assim: vamos orar, agradecer a Deus. Foi ele que fez. Isso é ebenerismo, irmãos. Sabe por quê? Quem deram os alimentos foram vocês. Ele fez a parte dele, ela fez a parte dela, mas a igreja muito mais, porque cada um trouxe um saco de arroz, um saco de feijão, sal, óleo, ou seja lá o que for. Então quem é
Estar à frente do trabalho é a vontade de Deus em colocar pessoas capacitadas por Ele para exercer algumas funções dentro da igreja, do qual nenhuma é melhor do que a outra. Aquele que orou não é melhor do que aquele que deu. Mas nós vivemos esta linha tribal dentro das igrejas. E Jesus diz: vocês não vão ser assim. Pelo contrário, vocês não vão reproduzir o sistema. Dentro do meu reino, vocês não serão cegos socialmente. Dentro do meu reino, vocês não usarão a religião para o caciquear. Dentro da igreja, do reino de Deus, não tem caciques. É diferente. O maior se equivale ao menor. Quem governa se equivale a quem serve. Às vezes a gente não gosta disso, né? Eu estou aqui desde o dia em que a igreja foi instaurada. A pessoa chegou ontem quer ir para o céu. Chegou ontem aqui quer ir para o céu. Mas eu quero falar no terceiro ponto de um conceito de maior. E uma segunda síndrome eu quero colocar aqui. A síndrome dos 3 M's. Os MMMs. Os MMMs são aquelas pessoas que gostam dessas palavras: maior, melhor e mais. Eu sou maior, eu sou melhor, eu sou mais. Questão de avaliar aquilo que se vê pensando em causa própria. Quem é que faz? Sou eu que faço porque eu sou maior, eu sou melhor, eu sou mais. As pessoas após começar a discutir entre eles quem é o maior. Não, sou eu o maior. Imaginando João: eu sou o maior porque eu sou o apóstolo amoroso. O Pedro: não, eu sou o maior porque ele falou que eu ia ser pescador de homens. Aí veio lá o outro e falou: não, eu sou maior porque isso. Eu tenho certeza que até o Judas Iscariotes deve ter pensado: não, eu sou maior porque eu cuido das finanças da igreja. Todo mundo lá é maior, todo mundo lá é maior. Começaram a discutir e prestaram atenção em coisas que não deveriam. O destaque como perigo racional humana: te darei poder se ajoelhado me adorares. É uma grande tentação que Jesus passou. Está vendo todos esses poderes do mundo? Eu te darei se você me ajoelhar e me adorar. Tentações do poder mundano. Às vezes nós reproduzimos dentro da igreja, irmãos, e que nós precisamos lutar ao contrário. A tirania do poder do pecado dentro da igreja. A igreja é um ambiente cristão, é um ambiente comunitário, é um ambiente onde as pessoas se amam, onde ninguém fica vendo defeito de ninguém, não. Lugar onde as pessoas dão as mãos para se ajudar. Lugar onde ninguém se acha maior do que ninguém pelo seu ofício, pela sua tarefa, ou até mesmo pelo seu dom. Hoje em dia, as pessoas que têm dom de música se acham melhores e criaram os louvorzões, inclusive no Facebook. Hoje em dia, muito pastor vai falar Facebook, né, irmãos? Eu vejo lá as igrejas em IPIs, viu, irmãos? Hoje, louvorzão a tal hora. Qual a diferença do show da Ivete Sangalo? Qual a diferença do show do, sei lá, Skank? Agora eu vou pegar pesado. Qual a diferença com o funk carioca? Às vezes nós não valorizamos alguma música, né? Essas músicas antigas que canta cada uma. Olha que bênção, né? Faz a gente lembrar de um ambiente sacro. Aliás, ninguém gosta de falar a palavra sacro. Sacro santo. Estar diante de Deus nesse momento tão gostoso, tão maravilhoso, tão sério. O destaque como perigo racional humano. O quadro da ceia, que foi pintado há alguns séculos atrás, representa o evangelismo. E eu quero que você coloque na sua mente agora a visão daquele quadro pintado que muitas igrejas têm. Vocês lembram daquele quadro da ceia? Vocês lembram, né? Lembram? Em nome de Jesus.
Onde que Jesus está? No centro, sentadinho, uma áurea em volta da sua cabeça, não é assim? Um áurea, né? A atitude do traidor, vocês lembram do traidor com aquela mãozinha leviana lá? Você lembra? Quem não lembra aquele quadro vai lembrar o jeito que incomoda de Judas Iscariotes. Dá para saber quem era o Judas Iscariotes. Dá para saber quem era o João, quem era o Pedro. Você vê a atitude de cada um e todo mundo sentadinho, bonitinho. O discípulo amado, João, deitado e reclinado a cabeça no ombro de Jesus. Aliás, Jesus no meio, 6 apóstolos do lado direito, 6 apóstolos do lado esquerdo. Jesus ali no meio. É ou não é assim? Vocês lembrarem da Santa Ceia, daquela foto, daquele desenho? É assim, Jesus no meio, 6 apóstolos do lado direito, 6 apóstolos do lado esquerdo. Aí Jesus pega e fala assim: olha, quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Alguém se recorda que tem gente servindo do lado? Que tem umas pessoas com os cálices na mão para colocar no copo de cada pessoa o vinho. Alguém se lembra? Tem 3 pessoas em pé participando ali como garçons. Jesus no meio, 6 apóstolos do lado direito, 6 apóstolos do lado esquerdo, mas tinham ali 2, 3 pessoas que estavam em pé servindo. E aí Jesus pega e diz assim: olha, quem é mais importante? Quem está sentado ou quem serve? Então ele continua e declara: eu, no meio de vocês, eu sou como aquele que serve. Eu pergunto, onde Jesus estava no dia da ceia? Sentado no meio dos apóstolos, como se fosse um líder, dentro da ideia de revenerismo, dentro da ideia político-religioso mundano. Jesus falou uma palavra que deveria ser vista todos os dias dentro de nossa casa, lendo na palavra de Deus, a palavra servir. A palavra, inclusive, aqui no grego é diácono. E nós às vezes não valorizamos muito os diáconos, né? Mais importantes são os presbíteros, não é isso? E Jesus está dizendo que ele é diácono. Eu sou um garçom. E não diz a palavra de Deus que ele deu um pedaço de pão para cada um? Daria para ele dar se estivesse sentadinho no meio de todos? Ele colocou o cálice, o vinho no cálice de cada um. Daria para ele fazer isso se ele estivesse sentado ali no meio? Então, em que sintonia a pessoa desenhou aquele quadro? Na sintonia mundana, e não na sintonia da palavra de Deus. Porque se Jesus é servo, se Jesus é o diácono, se Jesus é o garçom, ele jamais estaria sentado. Aliás, ele estava de pé, servindo a cada um como um garçom, como aquele que serve. E ele declarou isso. É por isso que ele lavou os pés dos apóstolos. É por isso que ele ia aos lugares. É por isso que ele pegava na mão das pessoas para ir orar. Porque Jesus fazia a parte dele como aquele que servia. Ele pregou o evangelho, não é para dizer que ele era o filho do homem. Ele não pregou o evangelho para dizer que ele era melhor que os outros. Ele pregou o evangelho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele criou uma estratégia no qual o importante não sou eu, o importante é que você acredite em mim e aceite a mim no teu coração, para que você vá para o céu e está lá uma morada preparada para você. Jesus quantas vezes disse: não fale que eu fiz isso, não fale que eu fiz aquilo. Jesus não queria ser famoso, irmãos. Jesus queria servir as pessoas. O conceito de servo no Antigo Testamento é aquela pessoa do qual o seu dono tem plena garantia e fidelidade de que ele vai fazer aquilo que ele mandou. Jesus era verdadeiramente servo porque ele foi e fez a missão dele. E essa também é a missão da igreja: servir, ser garçom, sair do seu lugar, da sua zona de conforto. Jesus diz: eu sou como quem serve, porque servir é diaconia, servir é sair, servir é ajudar, servir é distribuir a ceia. Distribuir.
A forma como desenhamos o quadro da ceia no nosso coração reflete nossa atitude como seguidor de Cristo. Como é que você tem desenhado o dia da ceia no seu coração? Eu concluo que nós somos os que permanecem com Cristo. Em 3 tentações que Jesus passou: transformar as pedras em pães. Diz a palavra de Deus que para a gente ter o alimento nós precisamos trabalhar. Se Jesus transformasse a pedra em pão, ele iria contra a própria palavra de Deus. E aliás, é riqueza fácil. Primeira tentação de Jesus, riqueza. Segunda tentação de Jesus, olha, vai aqui no pináculo e joga lá embora. Porque diz na palavra de Deus, está escrito que os teus anjos irão e não deixarão nem você tropeçar no templo. Se Jesus fosse no pináculo, o lugar mais importante do templo, ou mais, que as pessoas mais iam porque ficava do lado do pátio, era como se fosse a praça principal do reino de Israel, todo mundo ia lá. Se ele pulasse de lá, é claro que os anjos iam descer voando, ia ser um show pirotécnico, e quando Jesus estivesse lá perto, eles iam pegar Jesus, não ia acontecer nada, ia se transformar num show, ia se transformar num evento do qual as pessoas iam falar de Jesus. Olha, os anjos desceram e eles foram lá e pegaram Jesus. Jesus ia ficar famoso pelo show pirotécnico. O diabo não é bobo, irmãos. Ele sabe como cantar. Fama e riqueza. E a terceira tentação? Olha o poder. Está vendo tudo isso aí, Jesus? Eu darei tudo isso para você, esse poder, se você ajoelhar me adorar. As 3 tentações de Jesus: riqueza, fama e poder. Será que essas não são as tentações da igreja hoje em dia? Riqueza, fama e poder. As igrejas querem ser ricas, as igrejas querem ser famosas, as igrejas querem ser poderosas. O diabo tem muitas vezes tirado a nossa atenção daquilo que é verdadeiramente a atitude missionária da igreja: servir. Não, mas hoje em dia as igrejas, elas querem ser servidas. As igrejas, elas querem ser famosas, elas querem ser ricas, elas querem ser poderosas na face da terra. O que adianta, irmãos, nós cairmos nas tentações do diabo e não fazermos qual que é a nossa missão integral, que é levar o evangelho a toda criatura? Eu tenho certeza que no teu coração você deve estar pensando: o que adianta termos 47 anos se não tivermos, ou se não tivéssemos levado a palavra do Senhor Jesus às outras pessoas? Jesus entrou no coração de muita gente a partir destas portas que se abriram para pregar o evangelho, e muito mais. Essas pessoas que aqui dentro estiveram e estão, também saem e pregam o evangelho a toda criatura. Por isso, irmãos, nós precisamos nos delegar ao cuidado. Foi isso que Jesus disse: olha, Deus me deu um reino, me confiou, e eu confio a vocês. Ele confia em cada um de nós. Ele confia na Igreja Presbiteriana Independente de Vila Aparecida para levar o evangelho a toda criatura. Não é para ficar discutindo dentro da igreja quem é maior, quem é melhor. O que importa é que nós devemos servir uns aos outros. O que importa é que nós devemos nos dedicar uns aos outros. O que importa é que nós devemos dar as mãos uns aos outros, porque assim nós seremos uma igreja una, uma igreja santa e uma igreja sem mácula. Estar à mesa é viver em família, é entender que aqui o alimento é comunitário. É por isso que a palavra pregada não é para 1 ou 2 pessoas, mas é para a igreja como comunidade santa. O reino de Deus é assim, é uma mesa do qual a família está se alimentando e participando da presença de Jesus Cristo. Buscar evoluir como comunidade é achar meios para pregar o evangelho a toda criatura. E eu pergunto: o que é que nós temos feito para pregar o evangelho a toda criatura? Nós temos familiares que ainda não aceitaram a Jesus. Por que é que nós ainda não falamos de Jesus para eles? Nós temos pessoas que são nossos vizinhos que não vêm à igreja. Por que é que nós não falamos de Jesus para eles? Nós temos pessoas que estão fora da igreja. Por que é que nós não vamos lá e estendemos nossa mão ao cuidado, carregarmos o fardo uns dos outros? Irmão, isso é ser
irmã, isso é servir, é se colocar à disposição, é dar as suas mãos, porque nós somos sim um reino de Deus, mas não um reino de Deus de gente grande, ou de gente importante, ou de gente maior. Aliás, para isso não serve o reino de Deus. O reino de Deus é uma sociedade de anônimos que estão unidos até que Jesus venha nos buscar. Em nome de Jesus. 47 anos, nós não sabemos se Jesus vai nos buscar amanhã. Talvez nós faremos mais 47, mas temos certeza que quando Jesus vier, nós estaremos com nossos corações limpos, pensando: nós fizemos a nossa missão de servir como Jesus serviu. Em nome de Jesus, irmãos, leve isso na sua vida. Leve isso para esta igreja em 2014. Que em 2015 novas pessoas estejam sentando nesses bancos. Aqueles que estão longe, que retornem. Mesmo que para isso acontecer, eu saia da minha zona de conforto, se achando melhor ou maior do que alguém. Vamos buscar ajudar, porque cuidar. E aí, o reverendo Galácio fala uma palavra muito bonita. A vida da gente é como um pêndulo. Um dia está do lado direito, o pêndulo do relógio, outro dia está do lado esquerdo. Hoje muitas pessoas precisam de nós. Amanhã talvez sejamos nós que precisamos dos outros. Façamos nossa parte e sejamos servos de Deus em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu quero dizer, irmãos, que eu fico muito feliz, sim, de ter sido eleito presidente do presbitério. Mas isso não me deixa ser melhor do que ninguém, é maior do que ninguém. Jesus confia alguma coisa para a gente tem que fazer. E Ele dá estratégias para nós fazermos. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui têm muito mais tempo de vida cristã, desde quando aceitaram Jesus Cristo no seu coração, do que eu tenho de vida. Tem pessoas aqui que poderiam me dar aula de teologia, na sua vida, no seu exemplo de vida cristã. E eu quero ver isso. Eu quero ser uma pessoa que faz parte de um reino onde não tem ninguém maior nem melhor do que ninguém. Nós somos um presbitério de 9 igrejas, 2 congregações. Nós não somos só a IPI de Vila Aparecida, nem somos só a IPI de A, de B ou de C. Nós somos uma comunidade, a comunidade da Igreja Presbiteriana Independente, que precisa se amar, que precisa dar as mãos, que precisa se ajudar e pregar o Evangelho nesta região em nome de Jesus. Vamos fazer isso como igreja, vamos fazer isso como presbitério, vamos lutar pela causa, porque, com certeza, como diz Paulo, nós somos mais do que vencedores. Amém? Declare isso comigo. Somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe a vida desta igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Em resposta à palavra que foi lida e proclamada, eu quero convidar a igreja para que juntos e juntas possamos fazer a nossa afirmação de fé. Coloquemos em pé. Este é o Evangelho que recebemos, no qual perseveramos e pelo qual somos salvos, se continuarmos firmes nele, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, e que apareceu primeiro a Maria Madalena, depois a Pedro e aos 12 apóstolos, e depois a muitas testemunhas fiéis. Cremos em Jesus até o fim, o Filho de Deus vivo, Jesus Cristo é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o nosso Senhor e o nosso Deus. Amém. Continuando em pé, nós cantaremos a canção que está no Cantar de Todos os Povos, A Tua Graça alcançou-nos afinal. Enquanto isso, aqueles irmãos e irmãs que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, poderão dedicar ao altar de Deus
querendo dizer aos nossos irmãos e irmãs visitantes que não se constranjam, porque essa é uma prática dos membros, uma responsabilidade dos membros dessa igreja. Cantemos. Igreja próxima, tá? Com muita alegria que entre as pessoas que estão conosco nesta noite, nós temos a presença da Dona Helena. Dona Helena que há muito bem acamada, os irmãos sabem muito bem. Ela está conosco hoje, nesse momento de culto, de gratidão, de aniversário. E ela pediu para dar um testemunho, né? E nós alegremente cedemos essa oportunidade para que ela possa falar à igreja e dar o seu testemunho. Então, eu convido a Helena para que venha, sente-se aqui. E que esteja falando também ao nosso coração nessa noite. Estou aqui para dar um testemunho do milagre que o Senhor fez. Que os médicos nenhum achavam que eu ia sobreviver. Mas só que ele faleciam é que isso aqui eu ia passar. Eu não tive medo nenhum.
se eu tivesse que morrer. Não tive medo. Só entreguei o coração a Cristo. Pedi a Ele que me levasse junto dele. Mas Ele falou, ainda não é hora. E aqui estou de volta para dar esse testemunho, que foi uma cirurgia de pouca garantia. Mas a minha garantia maior estava no Senhor. Aqui estou, irmão, dando esse testemunho, que foi uma coisa bem sofrida. Meus filhos sofreram muito, a igreja sempre teve relação. Não foi só essa igreja, diversas igrejas tiveram oração. Quero agradecer também a igreja toda pelas orações. E tive uma amiga, uma irmã em Cristo, que esteve sempre juntinha de nós, confortando minhas filhas, minha filha, Noemi, com a graça de Deus. Não faltou nem um dia lá na casa, todos os dias, orando, agradecendo e pedindo a Deus que estivesse junto de nós, fazendo aquilo que Deus sabia que tinha que ser. Mas, graças a Deus, se não fosse orações da igreja, eu não estaria aqui. Até a igreja de Recife, na hora da minha cirurgia, eles estavam todos de joelho, pedindo a Deus que fizesse o melhor. E o melhor que Ele fez foi estar aqui. Então agora, se eu seguir a Cristo, se eu sabia que Jesus era o meu Salvador, hoje eu sei muito mais. No hospital, falei muito de Jesus. Muitas pessoas diziam assim, vamos lá que a Dona Helena tem uma palavra para vocês. Muitas pessoas vinham, perguntaram as coisas e eu falava aqui, Senhor, foi no meu coração. Com a graça de Deus, a minha filha perguntou para o médico, doutor, se minha mãe morrer, ele falou assim, ela vai para o céu, porque ela já viveu 86 anos, se ela morrer, ela vai para o céu. Graças a Deus, ainda tem mais um pouco para viver e para me mudar de muito agradecido, irmão. Muito agradecido, igreja. Que Deus abençoe a todos que trabalham, aqueles que nem sabia do que eu estava passando. Mas, graças a Deus, as orações foram válidas, porque Jesus sabe as pessoas que falam comigo em coração dele. Por isso agradeço, igreja. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Uma bênção especial a todos. A Noemi que não faltou um dia sequer na minha casa. Ela cooperou muito com a minha saúde. Ela teve todos os dias de valor muito. Aos irmãos que me falaram também com coração. Muito
Vamos orar? Pai eterno, Deus querido, nós somos ingratos pelo Teu amor, pela Tua graça. Nós somos ingratos a Deus porque o Senhor tem sustentado a vida da Tua serva. E consagramos a Deus, a Tua serva, a Ti, pedindo que o Senhor continue ao seu lado, dando saúde, dando ânimo e força na vida da Tua serva. Com ela, os seus familiares e toda a Tua igreja, Deus, seja ricamente abençoada pela vida da Tua serva. Nós agradecemos por ela, em nome de Jesus. Amém. É muito significativo a presença da Dona Helena hoje aqui no aniversário da igreja. A Dona Helena foi uma das primeiras pessoas que chegaram aqui por volta de 1950 e pouco para cooperar aqui com a igreja. Dona Helena foi professora de escola dominical, foi presidente da Assembleia, foi superintendente da igreja, foi diaconisa. Então, irmãos, é muito significativa a presença dela e essa bênção enorme que o Senhor concedeu a toda a igreja. A Gladys está aqui conosco, que é a filha, o Paulo, acompanharam com muita dor, né, todo esse tempo. E nós agradecemos também a presença de vocês e por trazer a Dona Helena até nós nessa noite. Deus nos abençoe. Podemos sentar. Nossa igreja, nesse dia festivo, se reuniu em comunhão entre irmãos e irmãs, e aqui estivemos para adorar, para confessar humildemente os nossos pecados. Também fomos edificados pela palavra lida e proclamada. Reafirmamos a nossa fé pela afirmação de fé que está no Evangelho. E agora é o momento de sermos enviados para sermos testemunhas vivas desse Evangelho e dessa comunhão tão gostosa que temos aqui, uns com os outros, umas com as outras. Portanto, ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens e as mulheres. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Amém. Vamos colocar de pé, bastante entusiastas, cantarmos o hino oficial da IPI Brasil. Corajosos, por dentro,
agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Eu agradeço a Deus por estar aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós somos um corpo de Cristo aqui na terra, para recebermos a bênção e levarmos o Evangelho pela criatura. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por esta noite de Deus, pelas bênçãos derramadas, Pai. Te louvamos, ó Deus, pelo testemunho vivo que foi dito diante de nós, pela nossa irmã Lorena. Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem derramado sua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por 47 anos de vida, uma vida dedicada a satisfazer a tua vontade, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha, ó Deus, a colocar em cada um de nós motivação e coragem para continuar fazendo a tua obra e levando o teu Evangelho a tua criatura, ó Pai. Usa-nos conforme a tua vontade e faça-nos vasos de bênção, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, agora te pedimos que nos leve aos nossos lares debaixo do teu amor e da tua proteção, debaixo das tuas asas queremos estar seguros, ó Deus. Nós te agradecemos, nós te louvamos e sempre te agradeceremos por tudo que o Senhor tem feito, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos receber a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as bênçãos e as consolações do Santo Espírito, que esteja sobre você, irmão, sobre você, irmã, e sobre todos os filhos e filhas de Deus espalhados pela face da terra, seja isso hoje e para todos sempre. Amém. Nós convidamos a todos a descer até o salão, onde teremos o nosso bolo de aniversário.